Olá, amigo telespectador assinante. Estamos chegando com o Esporte Mais, trazendo para você o que é notícia no esporte no Brasil, no estado do Rio e na sua cidade. Estaremos ao lado de Pedro Paes falando do Brasileirão, de polêmicas e muito mais a partir de agora. Fique com a gente. Bom, iniciando mais um Esporte a Mais. Bem, Maurício. Beleza, Pedrinho? Tudo bem, graças a Deus. Tranquilo? A perda da Ritalina é muito triste. Né? Pra você então, que é um apreciador da boa música, né? A gente muito fica... triste, né? E vai morrendo nossos ídolos e... Rapaz, como difícil. Perdemos grandes nomes nos últimos meses, né? Está ficando também, a idade bem. Ela aí. teve um câncer, né? Difícil no pulmão, mas toca a vida. É verdade. Não, que com certeza... mas deixou a sua marca, né? Queria até terminar o programa no final, homenageando e colocando a musiquinha dela bem boa. Tá bom, porque ela fica a tem sugestão. várias. Eu vou deixar até você escolher para o Márcio colocar no final do programa ali, tá bom? Meu amigo Pedrinho, antes de falarmos de jogos do Campeonato Brasileiro, vamos falar de um fato chato, né? Triste. O volante Richard é em Ceará hoje no Cruzeiro. Lateral direito, Nino Paraíba, que também foi do Ceará, hoje está no América Mineiro. E outros jogadores, né? Citamos aí alguns que estão na Série A. Aparecem em conversas com apostadores em mensagens anexadas na denúncia do Ministério Público de Goiás sobre a manipulação de jogos da Série A e B do Campeonato Brasileiro. Tem amigo nosso aqui na redação que está falando assim, eu disse. Mas isso acontece desde futebol na Itália, lembra a Juventus? Sim. Para a terceira divisão, acho, na época. Onde tem dinheiro, não tem jeito. Já teve um escândalo com o time lá, o Olympique de Marseille, que ganhou o título europeu e perdeu e tal. Então, e o Brasil praticamente está descobrindo agora, né? Essas casas de jogos e aparecem as máfias, que é uma coisa, o jogador que é a ponta fraca aí, né? Que agora, esse rapaz do Santos está sendo ameaçado, porque ele levou 50 mil, não me lembro o nome dele. Bauman, né? Bauman. O cara tá querendo 50 mil, que ele não tomou o cartão, mas em outro jogo ele tomou um vermelho, ele tá tudo gravado aí, ele tá negando. Agora, você vê o América Mineiro, ali o Mateus, além do Nino Paraíba, o Mateuzinho e o Dadá Belmonte. Então, 3 jogadores do elenco do mesmo time são citados por integrantes da quadrilha de apostadores em mensagens anexadas na operação batizada de penalidade máxima 2. É muito triste a gente ter que ver o futebol envolvido nisso, mas é o que você falou, infelizmente, não é a primeira vez, né? E isso com esse monte de dinheiro que movimentam hoje as apostas. Tanto é que o legalizadas, governo está querendo um pedaço disso, né? Morder um pedaço disso, que vai ser ruim para os apostadores, mas onde tem dinheiro e tem um ser humano, infelizmente, porque um cara que está hoje na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, é impossível o cara não ter dinheiro suficiente para ter que aceitar esse tipo de coisa. Então é canalice mesmo, tem que ser banido. Eu acho que uma coisa dessa só também sair. Infelizmente. Bom, vamos agora sim falar de jogos desse Campeonato Brasileiro no meio de semana e a gente começa conferindo os jogos que aconteceram nesta quarta-feira. Vamos aos resultados e depois o comentário de Pedro Paes. Flamengo conseguiu se recuperar, né? O Goiás é um adversário também que vai brigar ali na parte de baixo da tabela, mas o Flamengo poderia ter se enrolado. Ganhou 2-0. A maior perda do Flamengo no jogo foi a contusão do Pedro, né? Que aí é um desfalque importante. O que você achou da vitória rubro-negra sobre o time esmeraldino do Centro-Oeste? Eu acho que o Flamengo ainda sofre muito nos jogos, não está compactado, não é mais aquele time vencedor. Vai ter que ser reconstruído e tem um técnico certo, o São Paulo, eu acho que tem competência para isso, mas tem muito trabalho pela frente. O Flamengo chutou 20 bolas, 6 no gol. O Goiás chutou 14, com 6 no gol. Então você vê aí que o Flamengo está sofrendo ainda para ganhar. Pedro batendo pênalti, fez 1-0, depois se machucou. Logo no pênalti mesmo ele já sentiu a perna, saiu.
E Everton Ribeiro meteu um golaço, né? Calcanhar. Mas se você vê hoje o time do Flamengo, Ayrton Lucas bem, aquele lado esquerdo ali com o Cebolinha, o Arrascaeta encostando muito bem, mas o lado direito, o Bruno Henrique, ontem praticamente depois que o Pedro saiu de centroavante, ele não está no melhor do seu condicionamento físico. Então o Flamengo tem muito trabalho pela frente. Dá para levantar? Dá. Tem estrutura, tem grandes jogadores, mas tem que melhorar muito ainda o setor defensivo, esse setor de ligação. O Sampaoli ontem colocou o Matheus Cunha em goleiro e falou que vai ser titular. O Santos também pegou numa fase ruim. O Gabigol não jogou ontem, né? Tá suspenso. E esperar aí, sabe, um grande jogo do Flamengo. O Flamengo tá precisando de um grande jogo. Aqueles jogos que ele fazia, um adversário bom, chegar e fazer tudo que ele sabe, que ele pode fazer. Porque o Flamengo tem elenco, mas ainda sofre de desentrosamento, de falta de vontade, eu não sei, tem alguma coisa errada, mas que dá para corrigir a tempo ainda para o campeonato. Ô Pedrinho, e falando agora do Fluminense, meu Cruzeiro, hein? Até jogou bem, né, o Cruzeiro, me surpreendeu positivamente, teve uma postura bacana. Eu acho que, eu analisando assim, tirando o lado torcedor, eu acho que o que fez o diferencial ontem foi a qualidade técnica individual. O Cruzeiro teve volume de jogo, até em algum momento, né, com um jogador a mais, etc. Mas faltou aquele cara que tem o que o Cano tem, né? Aquele faro pro gol. E o Fluminense esbanjou ontem competência. Não foi tão bom como em outras partidas, em termos de posse de bola, mas na hora de ser objetivo, foi perfeito. Eu analisei assim, eu sabia o que você viu dessa derrota do meu Cruzeiro aí pro Fluminense. Eu vou discordar de você, Maurício. Acho que o Fluminense fez o jogo dele. Saída de bola, sem chutão, consciente do papel. Cada jogador sabe o que fazer. Agora o Cruzeiro tinha um time pela frente. O Cruzeiro, entendeu? Tá com um time que pode aí brigar até por coisas maiores. Não só esse jogo, como outros jogos. Já teve até resultados importantes. E o jogo, o Fluminense ganhou com a competência de sempre, de 2-0, gol do Ganso. E o Ganso deve ter uns 3, 4 gols na carreira, né? Mas tá bom. E gol do Cano, que é fatal. O Fluminense às vezes vai sofrer, porque o time que implementar uma marcação alta, atrapalhar a saída de jogo de bola, que eu acho, ao meu entender, é o mais importante no Fluminense. O Fluminense não dá chutão. Às vezes é lançar alguma bola da defesa direto para o meio campo, alguma coisa assim, mas sempre você vê que tem sequência jogada. Então o Fluminense vai sofrer às vezes quem marcar bem, igual o Cruzeiro fez ontem. O Cruzeiro teve grande chance, inclusive um pênalti aí que o Bruno Rodrigues bateu 2 vezes, uma confusão tremenda aí com o ceifador, quase brigaram, saíram no tapa, que eu achei errado a atitude do ceifador, apesar de ser um grande batedor de pênalti, mas o Bruno Rodrigues já está lá mais tempo e é ele que bate pênalti. Vamos combinar outra coisa? Vamos. Mas não pode ele pegar a bola e querer, eu vou bater o fortão e pronto. E o André do Fluminense tem que dar uma acalmada, baixar a bola, joga muito. Agora ele poderia ter complicado ontem o jogo do Fluminense, o Cruzeiro faz esse gol de pênalti, aí fica complicado esse jogo. Mas o Fluminense continua aí na sua batida, não sai do seu jogo, joga bonito, joga bacana. E o Cruzeiro e o Fluminense encarou ontem um grande adversário. O Cruzeiro jogou bem, todos os dois tiveram oportunidade. O goleiro Fábio agarrou de novo, um grande goleiro. E é isso, um jogo para mim igual, o Fluminense com mais incisivo aí na hora de arrematar. E é isso. Ô Pedrinho, você falou aí sobre os jogos em si, e óbvio que cada rodada altera para melhor, para pior a situação de um clube, né? Então a gente vai
esperar a rodada de final de semana para avaliar o que esses dois resultados, o de ontem e mais os de final de semana, vão alterar as rotinas de Fluminense e Flamengo, que foram os que jogaram ontem. E bola na trave não altera o placar, né? Verdade. Ficou na música, né? Do grande Skank, do Samuel Rosa Cruzeirense. Bom, jogos de quinta. Agora vamos na expectativa dessa quinta-feira. Seu Vasco teve atuações razoáveis, decepcionou quando pegou, teoricamente, o time mais fraco dos que ele enfrentou, que é o Bahia. Não é que o Bahia seja um time fraco, mas na teoria era o adversário. O que tinha que ganhar. Era em São Januário, não é um time que vai brigar pelo título do Brasileiro. E agora o Vasco pega o Coritiba, que começou muito mal o campeonato, confirmando as expectativas de que seria um time que brigaria contra o rebaixamento. Tivemos aí o Coritiba em 4 jogos, ganhou apenas 1 ponto. Qual é a sua expectativa para esse jogo no Couto Pereira? Eu acho que vai ser um jogo difícil para o Vasco. O Vasco, todos os jogos do Vasco, o Vasco se apresentou da mesma forma. Um time reativo, que fica todo atrás, não tem ligação de meio, não tem um jogador de criação, e o ataque se resolve ali no começo do jogo, então, beleza, mete gol. Se bem que contra o Fluminense foi um presente, né? Eu acho que o Vasco vai encontrar dificuldade. Eu esperava mais do Vasco, sinceramente. Tá bem na tabela, mas 4 rodadas, 5, não diz o que vai ser o campeonato. O Flamengo... Mas tem um lado positivo de já ter encarado os 3 tá, Maurício, mas dos teoricamente melhores. Eu também acho, mas se não melhorar, se não ajeitar, ou agora na janela, sei lá, arrumar um jogador de ligação, porque fica um jogo bate e volta. Você sofre o jogo todo. Mas tem esse jogador hoje? Tem esse jogador? Tem o PEC, entendeu? Não tô falando no elenco do Vasco, não. Tô falando para contratar. Não, sei, mas na janela, porque eu entendo que quando a SAF entra e promete um monte de coisa que eles têm que prometer, tudo bem, mas venderam qual é o nome? Esse rapaz do meio campo, o Yuri, não é? O Andrei. O Andrei. Venderam o Andrei por sair no meio do milhões, 100 e tanto. Quer dizer, investiram quanto? 200. Então, investiram 20 milhões só. Eu acho que o Vasco merece. Não tem, não. Procura que tem. Tem jogadores que estão saindo da Europa, mas o Marcelo tá aí uma prova. Você vai gastar com salário, mas vai gastar com um cara que vai acrescentar muito, não só dentro do campo, como fora de campo. Então, o Vasco, sem esse jogador, vai apresentar esse futebol parado ali atrás e jogando rápido, com a saída rápida do PEC, que não é esse jogador de criação, um jogador de velocidade para ganhar amplitude no campo. Agora, fora, vai passar sufoco com o Coritiba também. Bom, Pedrinho, agora vamos falar do líder do campeonato, pelo menos até quarta-feira. Estava aí. Vamos falar do time que estava 100%. O único time do campeonato que ganhou todos os jogos que havia realizado até agora. O Botafogo enfrentando o Corinthians, que teve um começo de campeonato irregular. O Corinthians alternou boas eu nem digo, porque até na vitória contra o Cruzeiro ele não jogou tão bem. Nada. Acho que médias e mais atuações. Eu acho o Botafogo favorito pelo momento, mas lógico que o Botafogo ele tem que ter consciência de que a cada jogo ele tem que estar se superando para poder manter esse pique, né, inicial do campeonato. Mas está um time super equilibrado. O Luiz Castro conseguiu achar uma fórmula do time jogar. Tu vê que sai o Tiquinho, não jogou com o Tiquinho. O Tiquinho foi o grande nome dos últimos jogos. Colocou no banco, colocou o rapaz que meteu o gol, o Sá. O Vitor Sá, né? Vitor Sá jogou muito, rapaz. O cara fez um golaço de Mas não é isso. Você vê o time do Botafogo hoje jogando, é aquela coisa que eu sempre falo: defesa, meio que ligação, meio campo e ataque. É outra coisa, tem padrão. O time do Botafogo hoje tem padrão. Até com um jogador no banco que entra, tudo. Eu acho, e o Corinthians está numa crise terrível. O Luxemburgo já deu uma acalmada lá na torcida. Eu vi o jogo contra o Fortaleza, é bomba meu boi. Eles jogam pra frente, é uma bagunça. Agora eu não sei, o Renato Augusto tá fora? Tá fora, tá no banco antes do jogo. Mas devido a vir de contusão, né? Ele não se recuperou ainda. Inclusive no pré-jogo, no Premier, ele estava no banco, lá os repórteres fazendo, no banco do telefone, com roupa comum.
Ele não está preparado ainda. Não, então ele vai melhorar muito o time. Mas ele tem um jogador hoje que faz diferença. Mas tem histórico de contusão. Você não pode contar com o jogador. Não pode ser. Jogador. O Paulinho está lá, o Paulinho entrou, mas o Paulinho parece estar cansado, parece que... Não é mais o mesmo jogador. Acabou. E aí que você falou, o Corinthians não tem a ligação do meio-campo. E pouco time tem, a verdade é essa. Poucos times têm. Acho que uma vantagem muito grande do Fluminense, né, que tem feito boa campanha. Tem esquema de jogo, é diferente, né? É um time que hoje está compacto, é um time que... Aí o Ganso aparece, seria esse jogador. Mas o Ganso, vamos dizer, no Vasco não ia arrumar nada. Porque o Vasco não consegue segurar a bola. O Vasco joga, é um time reativo. Ele deixa o time jogar e sai em contra-ataque. Só que ele sai em contra-ataque na velocidade do PEC. E tem um centroavante grande, centroavante, mas que não segura a bola, não faz nada. Então vai passar sufoco todo o jogo enquanto não tiver pelo menos um cara que pare a bola, segure e toque. Agora, você acredita que o Botafogo ganha o Corinthians 7h30 da noite dessa quinta-feira? Eu cravo. No Newton Santos? Eu cravo. 2-0. Vamos lá. Olha só, um jogo interessante também aí para fechar a rodada. O Fortaleza e São Paulo. O Fortaleza do Vojvoda, que faz um bom trabalho, e o São Paulo, que melhorou com o Dorival Júnior. Eu já vi flamenguista falando, tá vendo? A gente não consegue jogar bola, o Dorival melhorou até o São Paulo, que não jogava bola tinha algum tempo, né? Mas realmente, o Fortaleza joga em casa, o Fortaleza fez um bom jogo também, é outro time equilibrado, que o Vojvoda conseguiu, ele consegue ali dominar a estrutura do time. Saiu um jogador logo no começo contra o Corinthians, machucado, entrou outro, e o ataque funciona, o meio-campo funciona. Eu acho que vai ficar ruim para o São Paulo também. São Paulo, eu acho que arrumando um empatezinho lá é muito bom para o São Paulo. Bom, o Dorival Júnior deu uma ajeitada também no São Paulo. Você já vê outro time, que era uma bagunça também com o Rogério Ceni. É verdade. Vamos lá, ô Pedrinho. Perdão, a coisa anda complicada esses dias, hein? Vai melhorar. Tem que melhorar. Vai melhorar. Falar aí, nós temos imagens do Guapimirim Futebol Clube, que está disputando a Taça Guanabara. A Taça Guanabara é uma fase de uma competição da Série Prata do futebol do Rio de Janeiro. E olha só, Guapimirim, a gente vê imagens aí, está representada nas categorias Sub-10 e Sub-9, sob o comando do nosso querido Juliano Moreira. E no final de semana, Guapi jogou contra o Audax. E no Sub-10 houve empate em 2-2. E no Sub-9, vitória de Guapimirim por 3-0. Dessa maneira, o Sub-10 está na 4ª colocação e o Sub-9 subiu para o 9º lugar da competição. Tá aí, então, parabéns aí pelo trabalho que tem sido desenvolvido pelo Juliano. Eu ainda falando das cidades, destaco, aí o Márcio vai colocar aí pra gente as imagens da menina Yasmin, de Guapimirim, pro Corinthians. Olha só, a Yasmin, que também aí com acompanhamento do Juliano, através desse trabalho bacana que ele faz no futebol feminino da região. O cara trabalha, sério, um trabalho seríssimo. E tem revelado grandes talentos. E a Yasmin, que tem 10 anos, foi chamada aí pelo Corinthians para disputar o Sub-12 feminino. E depois ela já tem compromisso de voltar para o Rio para, após o Paulista, jogar no Botafogo o Campeonato Carioca. Quer dizer, a gente vê que tem talento e com certeza... Sendo trabalhado, né? Que é o melhor. Exatamente. Porque não adianta jogar o talento puro, não vai chegar a lugar nenhum. Tem que ter uma pessoa responsável e que trabalhe esse talento. É verdade. Parabéns, o Juliano. Agora a gente vê imagens aí da garotada lá de Teresópolis, meu amigo Pedrinho. Essa meninada das escolinhas de futebol que tem parceria Prefeitura e CBF, e eles estiveram recentemente, lá antes do Sul-Americano Sub-17, que o Brasil foi campeão, visitando a Granja Comari, pousando lá com os jogadores. E eu trouxe essa imagem de novo, porque a secretária de Esportes de Teresópolis, a Gisele Fernandes, e também a Elizabeth Mazzi, secretária de Turismo, confirmaram que o prefeito Vinícius Clausen fechou
uma parceria com a CBF para finalmente vai ter um tour, né, um city tour de Teresópolis, levando turistas e moradores para conhecer a concentração da seleção brasileira. Né, nós temos a CBF em Teresópolis há tantos anos. Fechada, né? Sempre muito fechada. A CBF isso aí tem que abrir mesmo. Então, eu parabenizo a Prefeitura de Teresópolis e o atual presidente da CBF, que teve essa sensibilidade junto ao teresopolitano e aos turistas, né? Parabéns aí ao atual presidente, o Edinaldo, né? Que realmente visualizou a importância de abrir as portas da CBF para a cidade que a acolhe. Que havia antes um muro dividindo a CBF. A CBF é uma ilha, né? Sempre foi uma ilha. Ali em Teresópolis, então... Você imagina, né? A cidade que tem a sede e nem lá era possível visitar, né? Muito triste. Bom, agora vai ficar bom. Bacana e parabéns. Campeonato Brasileiro, rodada de final de semana. Vamos lá, sábado, Bahia e Flamengo, lá na Fonte Nova, jogão. O Fluminense é um bom jogo aí no Maracanã contra o Cuiabá, né? Então é favorito. Também no sábado tem Palmeiras e RB Bragantino, o clássico Atlético Mineiro e Internacional. Bahia e Flamengo, você acha que vai ser pedreira pro Mengão? Eu não sei, vai depender muito. O Flamengo tá pegando a pedreira, com todos os times estão em Copa do Brasil, estão em Libertadores, então tem que guardar jogador, tem que descansar. O Arrascaeta tá voltando devagar, o Bruno Henrique ainda tá numa fasezinha, eu acho que tem muito ainda que colocar minutagem, né? Ele tem que jogar, tem que entrar para voltar a ser o que era, tomara que volte, né? Mas vai depender muito de resultado, da logística de viagens. É muito complicado o momento do Flamengo, que diz muito mais da diretoria do que do próprio time, do próprio técnico, a bagunça estabilizada, desde de troca de técnicos, um time já um pouco envelhecido também. Acho que o Flamengo tem dinheiro e deve contratar nessa próxima janela, porque tem que dar uma renovada. E a garotada vindo num momento desse difícil, você pode até queimar um grande talento, né, Marcos? Agora, o Fluminense e Cuiabá, tricolor é a grande favorito. Grande favorito, porque o Fluminense está muito bem. Agora, o Cuiabá também está fazendo um campeonato bem razoável. Um time acertadinho, não está de bobeira, não. Bom, no domingo temos aí Vasco e Santos em São Januário, o clássico, me fugiu agora, Corinthians e São Paulo, tem um nome lá, não sei se é Majestoso, alguma coisa assim. Grêmio e Fortaleza, Goiás e Botafogo, dependendo do resultado dessa quinta, defendendo a liderança, Atlético Paranaense Curitiba, ou Atletiba, clássico regional, teremos 3 clássicos estaduais, Corinthians e São Paulo, Atletiba no Paraná e América Mineiro e Cruzeiro, que eu espero que finalmente tire aquele negócio de não ganhar do América, pelo amor de Deus. Não tá ganhando de ninguém, São 8 jogos aí do Cruzeiro sem ganhar do América, né, cara? Tá na hora, né? Um destaquezinho aí pro Grêmio Fortaleza, que vai jogar lá na arena do Grêmio. E o Grêmio também tá sofrível, né? O Fortaleza acertadinho. Bom, jogos interessantes, tabela bacana. E a gente já vai chegando no final do programa, né? Tá rapidinho, né? Passa rápido, Você né? cortou o programa todo, era 2h30, agora é 5 minutos. Eu ia falar um monte de coisa aqui, não dá nem para falar nada. E vamos colocar a musiquinha da Rita Lee para terminar, fazer uma homenagem bacana aí, que ela merece. Ela está na história da música, entre as 4 maiores vendedoras de disco do Brasil, entre todos os artistas brasileiros. E merecidamente. E outra coisa, fez, além da contribuição que ela deu como pessoa, caramba, ela compositora, ela cantava as músicas dela. Então, genial, escritora também, fez uma autobiografia, muito inteligente, participou de televisão, fez cinema. Então, fica aí a nossa despedida para que ela vá em paz e tudo certo. Valeu, Rodrigo, aqui na gravação. Valeu, Márcio Grey na edição, que vai
fechando o programa, colocando aí uma música para homenagear a querida Rita Lee, ovelha negra da família, tá bom? Tá bom para você? Tá Né? bom. Ela disse que era uma música que representava Dizia muito dela. Exatamente. Falava muito mais dela do que ela própria. É verdade. Então a gente termina assim com essa homenagem à Rita Lee, desejando a todos um ótimo final de semana. Você é ovelha negra.